É na paisagem aqui do Jardim Botânico que a gente reflete sobre o lugar de um realizador como Luiz Fernando Carvalho. O diretor de Lavoura Arcaica está voltando aos cinemas neste início de abril, depois de ter se consagrado no exterior a partir do Festival de Roterdã, na Holanda, evento que abre o circuito das grandes mostras competitivas do cinema internacional. Ele teve uma exibição numa sessão chamada Harbor, dedicada aos grandes mestres, e tem Maria Fernanda Cândido vivendo várias mulheres numa só mulher, inspirada em Clarice Lispector, que regressa aos cinemas a partir de uma projeção de um de seus livros mais famosos, adaptado agora para longa-metragem. E eu acho que é importante a gente destacar que o Livro dos Prazeres e A Hora da Estrela foram também adaptados. Marcela Lorde fez um, Suzana Amaral fez outro, e ainda tem O Ovo, de Nicole Algrande, que foi feito como curta-metragem e que é um material imprescindível para ser assistido para o entendimento da dimensão audiovisual dessa, que é a escritora brasileira mais comentada no exterior, uma das figuras mais totêmicas da prosa nacional, em conto ou romance, novela, e que acho que sobretudo é associada a uma ideia de um certo existencialismo nacional, a tentativa de fazer uma literatura que discuta a política do eu. Maria Fernanda Cândido encarna uma mulher que, num confronto com uma barata, passa em revista todo o seu sentido de existir, todo o seu autoentendimento, toda a compreensão de si mesmo, e ao mesmo tempo passa em revista o que é o feminino em todas as suas matizes, em todas as suas formas. Maria Fernanda Cândido é uma atriz que trafega pela obra de Luiz Fernando Carvalho desde sua história na televisão, e eu acho que isso é importante a gente falar, sobretudo nesse momento do remake de Renascer. Luiz Fernando é o mais importante diretor de televisão desde o Walter Avancini na nossa história na TV. Os Homens Querem Paz, de 1991, com Paulo Betti no papel do cangaceiro emerenciano, foi a chave para a construção de uma filmografia que trafega entre a televisão e o cinema, sempre provocando uma relação ou trafegando por um caminho anfíbio entre essas duas instâncias aí. O Luiz criou a partir da TV Globo um histórico de obras muito peculiar, sempre fazendo uma discussão sobre o Brasil e fazendo uma discussão sobre o que é amar, sobre o que é viver, sobre o que é resistir num país como o nosso, de mãos dadas com a palavra e a palavra literária. Ele entende a palavra como um elemento xamânico que celebra a liberdade da condição humana num processo cinematográfico absolutamente filosófico. Dialoga com alguns grandes realizadores da história do cinema, como Luquina Visconti, como Béla Tarr, como Valério Zurlini. Tem gente que enxerga Tarkovsky, eu acho que Tarkovsky menos, mas o Luiz conseguiu fazer uma obra muito peculiar, fazendo um trâmite entre especiais de televisão, entre telenovelas e no cinema, com o filme Lavoura Arcaica, de 2001. Paixão Segundo GH, de uma certa maneira, não preenche um hiato. Esse hiato foi preenchido pelas diversas experiências que ele fez em outros veios, longos ou curtos, como o Velho Chico, por exemplo, como Hoje é Dia de Maria, e eu acho que em especial Dois Irmãos, em que ele dialoga com a literatura do Milton Atum. Grandes nomes da prosa nacional passaram por ele, o Raduan Nassar. Ele chegou a fazer um diálogo tanto com Sérgio Faraco, quanto Cecília Janete, quanto João Paulo Cuenca. Passeou pelo Essa de Queiroz nos Maias, e eu acho que fez um passeio muito particular pela cabeça muito louca e muito criador, louca no menor sentido do termo, do Michel Melamed, mas afinal, em Que Querem as Mulheres. Melamed está em cartaz com uma peça chamada Um Filme Argentino, para a gente conferir aí. O Luiz Fernando, nos dois depoimentos a seguir, ele faz um balanço da obra criadora dele, da maneira como ele entende a tessitura das imagens. Vamos ver o primeiro depoimento.
Bom, GH é um filme muito mais complexo do que o Lavoura em termos de dramaturgia, né? GH tem muito mais camadas. GH não busca uma moral da história, né? GH não está restrito a um contexto familiar. Né? GH se constrói e se desconstrói internamente o tempo inteiro, como fabulação, como relato, como linguagem, como montagem cinematográfica. Tudo que vai sendo erguido, no plano seguinte é desconstruído, desacreditado. Isso para mim é muito novo e isso está diretamente ligado à ideia da forma como Clarice trata a palavra e a literatura, que é completamente diferente da forma como Raduan trata a palavra e a literatura. Enquanto para Raduan, a palavra é sagrada, é um rito sagrado, é intocável, ele confia plenamente na palavra, já Clarice lida com palavras cotidianas. A palavra não é sagrada para Clarice, ela é profana, ela não acredita na palavra. Então ela fica buscando infindavelmente, incessantemente. Então quase uma travessia fracassada, porque não existe no mundo das palavras, uma palavra que consiga dar conta de quem você é, de quem eu sou, de quem somos cada um de nós. Não há palavras, as palavras não dão conta da vida. Entende? Ao contrário, elas limitam a vida. E eu acho que isso talvez tenha sido a diferença maior. Essa palavra profana da Clarice, que gera essa forma do Lavoura, que é uma forma profana da montagem. Mas aonde tem a curva dramática? Aonde acontece... Não tem isso. Tem e destém, tem e destém. É e não é. O tempo inteiro. Existe uma frase, um diálogo do Lavoura Arcaica, em que o André, o protagonista interpretado pelo Selton Mello, fala: eu quero ser o profeta da minha própria história. Como é que essa frase, Luiz, caberia no Paixão segundo GH? Qual é a profecia de Clarice Lispector? De que maneira GH é profeta de si? Essa frase poderia ter sido escrita por Clarice. Essa frase é uma frase clariciana, ou é uma frase feminina do Raduan, né? No sentido de você se desvencilhar de todos os dogmas que envolviam aquele personagem, do André, que eram dogmas herdados da onde? De uma família patriarcal, extremamente rica, conservadora, né? Que era o personagem do Raul Cortez. Então, o André, eu sempre vi o André metade homem, metade mulher. Por isso que ele se apaixona por Ana. Ana, em árabe, é eu. Então o André se apaixonou pelo seu eu feminino. Olha aí, nesse sentido que os dois filmes dialogam em termos de subjetividade, não de conflitos, não de linguagem, não, são completamente antagônicos nesse sentido. Mas os dois estão buscando a libertação, uma libertação que GH consegue. GH atravessa essa via cruz e consegue ser a profeta da sua própria história, né? Até mesmo porque ela não acredita nos profetas, né? Ela é uma narrativa herética, ela é uma própria herege dentro dessa profecia no qual ela está atravessando, dessa via cruz que ela está atravessando, em contraponto ao Raduan, no qual o André termina se enterrando debaixo da própria terra, como um final nihilista, entendeu? Um final pessimista para um revolucionário, entende? E a Ana, o eu feminino dele, acaba se configurando como aquela que se ofereceu ao embate, correndo o risco de perder a própria vida por essa libertação. Então, é isso.